Olá, bom dia. Agora é dia, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu já tenho, durante toda essa semana, eu e minha esposa, a gente foi ministrado a respeito do perdão. Perdão é uma coisa muito difícil de ser liberado, é uma área tão difícil que existem demônios que agem nessa área por uma pessoa não querer liberar perdão. É muito difícil. Existem pessoas que são presas na vida espiritual porque não liberam perdão. Ministérios não rompem pela falta do perdão. Perdão é onde o inimigo ele age na nossa alma e acaba travando toda a nossa vida, e pessoas têm uma dificuldade extrema de perdoar. E hoje eu quero estar falando a respeito disso, tá bom? Só para lembrar que para você que está assistindo o canal, é importante você dar o likezinho aí, você compartilhar, ative o sininho para quando tiver um canal, tiver um vídeo novo, uma novidade no canal, você está sempre ligado, tem sempre recebendo essa informação, tá? E mais uma vez, eu vou falar que a intenção desse canal é, se te fizer bem, você compartilhe. A intenção é alcançar pessoas com a dificuldade de caminhar, e a gente está aqui para ajudar. Faça seu comentário, deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta, e se eu não souber, eu vou buscar e vou trazer ela para você. Bom, então vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. No capítulo de Mateus, capítulo 18, no versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E aí Jesus diz: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus ele deixa aqui de uma forma subliminar, vamos colocar assim, que é um número infinito, não tem uma numeração, nem para Pedro, nem para nós. E não existe um número certo de quantas vezes a gente deve perdoar. E por isso que é essa dificuldade, porque quando a gente libera esse perdão, a gente fica com a vida leve, destravada. E isso é a necessidade de estarmos exercendo isso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: perdão não é um dom. A gente não pede a Deus: me dá o dom de perdoar. Eu não preciso ter um dom de perdoar. Dom é decisão. Você decide perdoar. É como um amor, a gente decide amar. O perdão é a mesma coisa. A gente decide perdoar. Se você não decidir perdoar, assim, você não vai conseguir se livrar dessas cadeias que a falta do perdão faz. Em Mateus mesmo, na oração que todos nós aprendemos desde pequeno, que é a oração do Pai Nosso, a oração modelo, é o que diz o livro aqui de Mateus, quando os discípulos pedem para que o Senhor Jesus ensine-os a orar. E aí, Jesus faz a oração, você conhece muito bem, mas olha o que está escrito no versículo 12: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa. Perdão é perder, é você abrir mão. Abra mão.
passou, acabou, perdeu, ponto, recomece uma nova trajetória na sua vida. Se a pessoa te machucou, te magoou, independente do que seja, perdoe. Perdoe. Eu sei que existem situações que não são fáceis. Não são mesmo. Eu não tenho dificuldade de perdoar, já tive. Hoje não. Deus me tratou muito nessa área aí. E eu sei que isso é para o meu bem. Eu passei uma situação agora, esses dias recentes, e eu já estava sendo ministrado desde terça-feira, e aconteceu uma situação e eu saí de casa e falei com minha esposa: amor, eu vou resolver isso hoje, agora, eu não posso deixar para amanhã, porque senão as coisas se arrastam. E quando as coisas se arrastam, você perde o controle e aí você começa a sofrer. Então, resolva suas questões, não fique carregando. A gente está no início do ano ainda, hoje é dia 7, e a gente precisa quebrar essas correntes, quebrar essas cadeias, para que a gente não venha arrastando por mais um ano questões aí relacionadas a perdão, para que a nossa vida não fique travada. No mesmo capítulo 18 de Mateus, conta a história de um homem que a dívida dele era tão alta que ele não tinha como pagar. Fala isso aí do 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35. Esse homem, a dívida dele era tão alta, ele se endividou tanto, que ele não tinha mais como pagar. Então o Senhor o traz à frente dele, e para que ele consiga essa liberação, ele fala que ele não tem como pagar. Ele fala assim: eu não tenho como pagar. E aí o Senhor, se compadecendo dele, porque ele se implorou, ele se prostrou, e ele: Senhor, eu não tenho. Ser generoso, te pagarei aos pouquinhos aí, estou parafraseando aí. E aí o Senhor, ele se compadeceu daquele homem e perdoou a dívida dele. Falou: vai embora. Só que aí alguém devia uma quantia bem menos do que essa que ele foi perdoado. E ele foi lá e cobrou a pessoa. Um exemplo aqui na Bíblia fala que ele é perdoado de um valor e ele cobra um valor bem abaixo. E ele começa a pressionar aquilo. E alguns homens do Senhor viram essa situação e falaram ao Senhor. Falaram: olha, ele está lá. Ele está cobrando dívida. O Senhor perdoou e ele está lá cobrando. E imediatamente o Senhor chamou e disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou os carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Se atenta nesse detalhe, e eu quero trazer à tua memória uma coisa, um fato determinante para essa questão do perdão. Você é perdoado, o Senhor, ele perdoa as tuas dívidas. E você acha que é só Deus que pode perdoar, querido? Seja sincero aí no seu íntimo. Será que é só você que pode ser perdoado? Você não pode perdoar, não? Eu conheço um caso de um homem que foi traído. Ele foi traído pela esposa. E aí ele, enfurecido, ele foi tomar uma dose de bebida e queria se atirar de um viaduto. E naquele instante ali Deus falou com ele. Falou: você vai fazer isso por quê? É só eu que posso te perdoar? Você não pode perdoar ninguém?
É muito forte isso. Então, como eu falei com você, a decisão ela é perder, é você abrir mão. Eu vou te contar uma fábula que eu aprendi há muitos anos atrás numa reunião de célula do meu discipulador, na época Robercio não pôde ir na reunião com o líder dele, pastor Erson, e o pastor Erson ministrou isso e eu nunca mais me esqueci. Ele fala a respeito de uma parábola, uma história em que havia um sábio muito famoso, muito conhecido, porque as pessoas o procuravam para poder ajudá-los a resolver determinadas situações. Porém, existia, junto com o sábio, o seu ajudante. E o ajudante o acompanhava e ficava maravilhado com as coisas que aquele homem falava e fazia, ajudava as pessoas. Só que essa admiração ela acabou se tornando uma inveja. Cresceu uma raiz de inveja no coração desse servo. E ele, tomado pelas forças do inimigo, eu creio, ele começou a bolar um plano, começou a criar na mente dele uma situação para que ele viesse a tentar envergonhar o mestre dele. E aí haveria uma festa onde o mestre dele seria homenageado. E aí ele falou assim, bom, essa é a minha oportunidade, porque eu vou desmascarar esse mestre na frente de todos. Todos estarão ali reunidos para poder celebrar esse homem e eu vou desnudá-lo na frente de todos. E aí o que ele fez? Ele capturou um pássaro, um pequeno pássaro, e ele colocou nas mãos. E no dia da festa, colocaram uma cadeira num lugar de eminência para que o mestre ali se sentasse. E quando estava todo mundo comemorando, celebrando ali, junto com aquele mestre, ele vai e chama atenção, pede a palavra, e ele diz, olha, mestre, eu quero te fazer uma pergunta agora. E o mestre atentamente olhou para ele, pediu para que todos fizessem silêncio e falou, pode perguntar, filho. E aí aquele homem tinha bolado o seguinte, ele com as mãos para trás e com um pássaro na mão, na cabeça dele ele pensou assim, bom, eu vou perguntar para ele, eu estou com um pássaro aqui, eu quero que o senhor me fale se esse pássaro está vivo ou se ele está morto. E na cabeça dele, ele falou, bom, se ele falar que está morto, eu abro a mão e o pássaro vai sair voando. Se ele falar que o pássaro está vivo, eu com o dedo eu vou esganar esse pássaro e vou mostrar o pássaro morto. Olha a intenção do inimigo de envergonhar, a intenção daquele servo ali de envergonhar o seu mestre. E aí o mestre já sondando, já vendo a intenção daquele menino, daquele jovem, ele falou, faça sua pergunta, filho, pode falar. E aí ele começou o seu discurso. Olha, você é inteligente mesmo, você é sábio mesmo, mas eu quero colocar à prova o seu conhecimento, eu quero que o senhor me responda uma pergunta muito simples. E aí o mestre só balançou a cabeça. E aí ele maldosamente com um pássaro na mão, ele pergunta, eu estou com um pássaro aqui na minha mão. E eu quero que o senhor me responda aqui na frente de todos e fale bem alto. Se esse pássaro que está aqui, se ele está vivo ou se ele está morto. E o sábio
mais uma vez, com muita sabedoria. O mestre se pôs de pé, olhou no olho dele e falou assim: essa resposta, filho, está nas tuas mãos. Quem decide é você. A questão do perdão é a mesma. O perdão é decisão. Quem decide é você. Que Deus te abençoe, que Deus te direcione, perdoe. Você não vai levar nada aqui dessa terra. Perdoe. O perdão é de Deus, mas é uma decisão para a minha vida e para a sua. Que Deus te abençoe e te guarde por todos os teus dias. Amém? Um forte abraço. Fica na paz do Senhor.